Olá, turma! Vamos começar hoje nossa aula e vamos falar sobre a Roma Antiga. Vamos conhecer um pouco sobre essa civilização tão importante na história, né? A aldeia que virou império, Roma. Olhem aqui o mapa, nós temos Roma. Podem ver que hoje é o país da Itália. Roma hoje é a capital da Itália. Olha aqui. A civilização romana se localizou na parte continental pela Península Itálica e na parte insular pelas ilhas de Córcega, Sardenha e Sicília, banhada pelos mares Mediterrâneo, Tirreno, Adriático e Jônico. O povoamento se deu pelos índios europeus por volta de 2000 a.C., na mesma época que se deu o povoamento da Grécia. Seus principais povos que habitaram essa região foram os italiotas itálicos, que tem aí também no mapa, cartagineses, gregos e etruscos. A origem mitológica. A fundação de Roma, segundo a mitologia, foi fundada entre 754 a.C. e 753 a.C. pelos irmãos Rômulo e Remo. Segundo a lenda, eles foram fruto do relacionamento entre o deus Marte e a mortal Reia. Após o parto, eles foram abandonados e amamentados por uma loba, criados por um casal de pastores. Quando adultos, regressaram às proximidades de Roma, fundando a tal cidade. Segundo os historiadores, Roma se originou de algumas aldeias de pastores que se uniram para se proteger da invasão de outros povos. A principal atividade econômica era a criação de ovelhas. Olhem aí a imagem das aldeias situadas nas colinas de Roma, que para os historiadores foram eles que se uniram e se formaram a Roma Antiga, né? Como era, gente? Gente, a primeira formação política de Roma, após essas aldeias, eles formaram uma monarquia, né? Vocês sabem que a monarquia, quem é que governa? Um rei, um monarca. E a estrutura da sociedade era essas três, ó. A, B, C. O A era os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram aqueles mais abastados, aqueles que tinham mais condições econômicas. Eram os donos das terras romanas, que, como eu já expliquei a vocês anteriormente, nesse período, qual é a principal riqueza? Terra. Eles eram a aristocracia patrícia, a elite rural e política de Roma. Originalmente, os descendentes diretos do pater familias, famílias patriarcais. Clientes eram os dependentes dos patrícios. Eles trabalhavam para os patrícios em troca de proteção e trabalhavam para eles mesmos. Olha aqui o B. Agora, a maioria da população era plebeia, eram os plebeus. Eles eram os parentes mais distantes dos patrícios, né? E dos povos dominados de Roma. Eles eram os mais pobres, gente. Eram os camponeses, artesãos, não tinham nenhum direito político, porém, a grande maioria da população era isso. Vocês podem ver na pirâmide qual é a maioria da população. Os plebeus. A estrutura política, o poder do rei na monarquia. Olha, a tradição do Roma teve 7 reis, sendo o primeiro Rômulo, historicamente, né? Todos etruscos. Sob o comando destes, Roma se tornou importante centro comercial, artesanal, agrícola. No final do século 6 a.C., os latinos tomam o poder em Roma e instituem a República. Temos a imagem aí, né, dos reis romanos. Agora vamos falar da República. Coisa pública, que ela apoiava-se em uma complexa estrutura político-administrativa formada por 3 grandes áreas: magistratura, senado e assembleias. Gente, a República Romana, ela tinha uma formação bem ampla. Olha aqui. Ela tinha o ditador, que tinha plenos poderes civis e militares, permanecia no cargo 6 meses. Eles eram nomeados pelos cônsules, que administravam a cidade, comandavam o exército, permaneciam no cargo 1 ano e nomeavam o ditador.
Embaixo nós tínhamos os pretores, que administravam a justiça, permaneciam no cargo um ano, e os censores, que calculavam e registravam a riqueza dos romanos, que permaneciam no cargo 5 anos, e eles eram eleitos todos pela Assembleia Centurial. Também tínhamos aqui o Senado, que dirigia a política externa e interna, controlava a ação dos magistrados, propunha leis e assembleias, e o cargo do Senado era vitalício, até a morte, né? E eles aconselhavam e controlavam os ditadores, cônsules, pretores, censores, questores, edis, tudo isso. Já a Assembleia Tribal, ela elegia quem? Questores, que geravam as receitas e despesas do Estado, permaneciam no cargo um ano, e também elegia os edis, que supervisionavam as obras públicas e permaneciam no cargo um ano. Importante, gente. A substituição da monarquia pela república foi um ato reacionário dos patrícios, que afastaram a realeza cada vez mais, comprometida com as classes empobrecidas e o monopólio do poder. Voltou às mãos dos patrícios com as instituições romanas, assegurando a manutenção do poder. Olha, mediante essa nova estrutura política, vocês fiquem de olho nisso, Roma vai iniciar um lento e contínuo processo de expansão, que vai culminar com o domínio de toda a Península Itálica mais ao redor, vai começar a aumentar. Olha aí a botinha aumentando, que hoje é a Itália. Enquanto isso, gente, cada região conquistada, as riquezas dos patrícios aumentavam, assim como o número de escravos. Foi assim que o modo de produção passou a ser escravista. Quem era escravo em Roma era pela cor? Não. Os escravos eram prisioneiros de guerra ou por dívidas. As riquezas oriundas das guerras ficavam concentradas nas mãos de quem? Dos patrícios, gerando assim uma desigualdade social cada vez maior. Havia também o problema da escravidão por dívidas, que nem eu falei, que acometia os plebeus, que não conseguiam saldar suas dívidas e se tornavam escravos. Mas os plebeus vão começar a ficar insatisfeitos, vão começar a lutar. Eles vão fazer uma revolta que vai fazer o quê depois dessa revolta deles? Eles vão conquistar leis, benefícios para a sua classe. Porque eles eram a maioria da população, né? Olha, acompanhe as principais conquistas dos plebeus durante a República. Eles vão conseguir 494 a.C. Eles vão exigir uma representação política. Para atender, eles foram criados 2 tribunos. Com o tempo, esse número vai aumentar para 10. Então, 2 plebeus eram os tribunos da plebe. Eles poderiam defender qualquer cidadão que se sentisse injustiçado e ainda vetar algumas leis propostas pelo Senado. Já em 450 a.C., eles vão promulgar a Lei das 12 Tábuas, que ficou estabelecido que as leis romanas seriam escritas. Também em 445 a.C., vão publicar a Lei Canuleia, que vai permitir o casamento entre plebeus e patrícios. No entanto, gente, vale salientar que essa lei só foi criada porque havia um crescente número de plebeus ficando ricos. Então, esses ricos queriam mais status. Por isso que eles queriam casar com as patrícias, com os patrícios. Surge assim a aristocracia de nobres. Em 363 a.C. é promulgada a Lei Licínia, que proibia a escravidão por dívidas, que é muito importante, né? Também nesse período nós vamos ter as guerras púnicas. O que foram essas guerras púnicas? Foram, ao todo, 3 grandes batalhas travadas entre os romanos e os cartagineses. Os cartagineses viviam em Cartago, uma antiga colônia fundada pelos fenícios. Lembra-se desse que vocês estudaram no 6º ano? Por que ocorreram? Por quê? Porque os romanos e cartagineses disputavam a Sicília e o domínio do mar Mediterrâneo. Quem venceu? Os romanos venceram os cartagineses. E os poucos sobreviventes de Cartago foram escravizados e a cidade completamente destruída. Olha, a região dominada pelos cartagineses, essas de azul. E eles vão começar a expandir, gente. Depois de derrotar Cartago, é que eles vão expandir mais o seu comércio por todo o Mediterrâneo e vai se tornar o mais intenso, o que permitiu o enriquecimento dos comerciantes. As populações conquistadas eram escravizadas, o que fez aumentar ainda mais o número de escravos nas cidades romanas. Em função disso, muitas revoltas organizadas por escravos ocorreram.
As terras conquistadas eram repartidas entre as aristocracias. Os romanos, sendo assim, eles iam se tornando cada vez mais ricos e poderosos, enquanto os pequenos proprietários iam ficando cada vez mais pobres na mesma proporção, já que, além das terras, os aristocratas possuíam muitos escravos. Para os pequenos camponeses, era impossível concorrer com os aristocratas, razão pela qual eles iam se endividando e perdendo suas terras. Sem terra, iam para a cidade em busca de algum sustento. Houve a helenização. Após os gregos terem sido conquistados pelos romanos, muitos tornaram-se escravos e acabaram influenciando os costumes e as leis romanas. Olha, Roma após as guerras púnicas, olha aí. A República de 201 a.C. de Augusto, a expansão de Roma. Roma crescendo aí, o mar Mediterrâneo. Tiveram novas reformas, gente, em Roma. Olha, Tibério Graco foi eleito tribuno da plebe em 333 a.C. Ele vai propor uma lei pela qual quem tivesse mais de 310 acres de terra deveria doar o excedente para o Estado, a fim de que este a arrendasse aos cidadãos pobres. O Senado, após a tais medidas e numa tumultuada sessão no recinto do próprio Senado, Tibério e mais de 300 de seus adeptos foram mortos, gente, foram assassinados. Tibério Graco vai denunciar o empobrecimento dos pequenos camponeses. Os homens que combatem e morrem pela Itália têm o ar e a luz, mais nada. Lutam e perecem para sustentar a riqueza e o luxo de outros. Mas, embora sejam chamados senhores do mundo, não tem um único torrão de terra que seja seu. Porque as terras eram de quem? Os patrícios, os mais ricos, né? Os mais abastados. Caio Graco vai ser eleito tribuno da plebe, né, em 123 a.C. Vai elaborar leis para melhorar as condições da vida da plebe, como a lei frumentária, que determinava a distribuição de trigo a preço baixo aos plebeus, além da reforma agrária. Os aristocratas não vão ficar felizes com isso, né? Vão reagir contra Graco e seus seguidores, o que resultou em vários confrontos armados, até que, cercados numa das colinas romanas, Caio vai ordenar um escravo que o matasse. Ele vai ser morto e o escravo vai se suicidar em segunda, segundo o que dizem, né? Olha, agora isso aqui nós vamos ver na próxima aula, nós vamos ver esse conteúdozinho que vai cair mais no Império Romano, ao pão e circo. Aí vamos ver agora a crise da República. Gente, após a morte dos Gracos, houve a polarização política seguida de radicalização nas lutas governamentais. E a República Romana vai entrar em crise. De um lado estavam os aristocratas, preocupados com a manutenção da ordem existente. De outros, populares, ansiosos por reformas, que vai destacar-se nesse período o general Mário, defensor da plebe, e o general Sila, que defendia os conservadores. Nós vamos ver a próxima aula, gente. O Império Romano, ok? Espero que todos estejam bem e fiquem com Deus.